3h20. Pode começar. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta gravando o nosso episódio especial Eleições 2024 do Politicast, Política Além da Tribuna, recebendo hoje aqui um amigo, que eu posso assim dizer, Marco Lucchesi. E aí, Marco, beleza? Beleza, Maurício, obrigado pelo convite, uma honra para mim poder estar aqui. A honra é minha, vamos bater um papinho aqui, falar sobre política e para a turma que está nos acompanhando aí na internet, de casa, conhecer um pouquinho mais da sua história, tá certo? Tá certo. Bater um papo tranquilo. Quer um café? Quero, aceito, claro. Tem café aí, gente? Maravilha. Olha só que honra, recebendo aqui o café das mãos do Délio Santiago, um dos maiores cineastas do Brasil. Obrigado. Tá aqui nos acompanhando também Franco, nosso irmão aqui do Marco. Então vamos lá, moçada. Ele é criador de uma das iguarias da culinária mineira. Empresário de sucesso, casado com a doutora Isabela. Ele é pai da Lara, da Bela e do Eduardo. Nas horas vagas, me parece que gosta de jogar um futebolzinho com os colaboradores e tem paixão por carros antigos. Ele é administrador de empresas pela Faculdade Mackenzie e começou a sua trajetória como garçom e hoje está caminhando para abrir o seu terceiro restaurante aqui em Belo Horizonte. O Marco também foi diretor da Brasel, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, e depois de recusar alguns convites, né, Marco, acabou aceitando esse chamado para ser candidato a vereador em Belo Horizonte nessa eleição de 2024. O Marco Lucchesi tem 37 anos e é dono da Mercearia 130, um famoso restaurante aqui da nossa capital. Marco, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Politicast, nessa edição que está falando sobre as eleições de 2024. E eu queria abrir nosso bate-papo aqui, você contar um pouquinho da sua história, Marco. É verdade que o picolé mineiro, essa famosa iguaria que nasceu na Mercearia 130 e que você e seu irmão são, vamos dizer assim, os criadores dessa iguaria, desse picolé mineiro. O picolé mineiro não é o torresmo, ele é da costela do porco, como é que é isso aí? Bom, Maurício, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Antes de falar do picolé mineiro, que é uma história assim muito interessante, vou te falar um pouco da minha história. Eu me mudei para Belo Horizonte aos meus 22 anos, então praticamente toda a minha vida adulta aqui em Belo Horizonte. Sou do interior de São Paulo e vim para cá junto com meu irmão. A gente veio trabalhar em bar e restaurante. Eu sou administrador de formação, meu irmão formação em gastronomia. A gente começou a trabalhar num restaurante chamado Djalma, que era um restaurante na Lagoa Seca, inclusive de 3 pessoas que nos abriram as portas da cidade, o Roberto Aires, André Pessoa, e o Marcos Grossi. Essas 3 pessoas abriram as portas da cidade para a gente poder trabalhar. Meu irmão na cozinha e eu, como não tinha experiência com salão, o Roberto me deu essa oportunidade de poder aprender com os que lá estavam. E eu tive a satisfação de trabalhar com o Jorge, com o Hudson, com o Ricardo, com o Rubinho, com o Carlinhos, com o Ronaldo, entre tantos outros. E todos eles me ensinaram a profissão de garçom. Eu fiz a chefia de fila lá, e para quem não é do setor de bar e restaurante, chefia de fila é um termo não muito conhecido, mas nada mais é do que um garçom com algumas outras funções. Fazer a escala dos colaboradores, a interlocução entre os setores da cozinha com o bar, com o salão e algumas outras questões um pouco mais administrativas ou operacionais. Então assim a gente começou a nossa vida aqui, eu e meu irmão. E aí, no ano de 2012, a gente abriu a Mercearia 130 no bairro Serra. Era o bairro, inclusive, que a gente morava na época, na rua Henrique Pacini. E abrimos em frente ao Minas Tênis Clube 2, um clube tradicional aqui de Minas. Na época a casa tinha 60 lugares, era o que dava, era o que a gente conseguia. A gente trouxe minha mãe para cá para poder nos ajudar na reforma e ajudar assim, pintando a casa, colando pastilha de banheiro. E ali a gente começou essa questão do empreendedorismo do bar. A gente tinha muito uma ideia de fazer um bar com uma culinária interessante, uma culinária de restaurante, com preço acessível. Então a mercearia sempre foi muito conhecida pelo custo-benefício. A gente sempre prezou muito pela qualidade do produto. Inclusive,
Você gosta de café, não? Gosto demais da conta. Tem um grande amigo meu, só me desculpa aí o Parênteses. o Léo Tavares, talvez uma das maiores autoridades em café no Brasil e no mundo. Ele fala que paladar não retrocede. E aí quando você toma um café bom, um café do Coffee Mais ou um café de qualidade, realmente depois fica difícil você tomar um café que tenha um processo diferente aí de fabricação, né? Deles são um café selecionado, tem prêmios mundiais, enfim. Só tô lembrando disso porque esse café que você me serviu aqui também é muito bom. Mas depois eu vou te dar Coffee Mais de presente. Quero receber aqui pra gente entregar aqui no Politicast o Coffee Mais então do Léo, hein? É isso, grande abraço, Léo. Bom, e aí voltando para essa questão de produto de qualidade, a gente também zela por uma diversidade. Então a gente servia ostra e carne serenada, tartar de salmão e língua. Quando a gente muda para Belo Horizonte, e aí eu vou entrar na tua pergunta, o torresmo em Minas ou em outras localidades do país, ele é feito principalmente com a barriga do porco. Uma carne que as pessoas utilizam muito na produção do torresmo. E a gente, como consumidor de porco, de carne de porco, a gente sempre pensou que o torresmo poderia receber um olhar com mais carinho, com mais cuidado. Então a gente fica lá enfiado dentro de um frigorífico durante uma semana e meia, uns 10 dias, né? Para selecionar uma parte do porco que a gente conseguisse fazer um torresmo de qualidade. E a gente chega na costela do porco. Então a gente desenvolve esse processo, a gente traz a técnica francesa de confitar a carne, que nada mais é do que cozinhar ela em baixa temperatura, e fazer do torresmo um prato que seja icônico da nossa casa, porque ele é um petisco icônico de bares, restaurantes, conversa muito bem com a culinária mineira, né? Então a ideia do torresmo, ela surge assim. Inicialmente a gente chama ele de torresmo de costela. E aí uma cliente se senta à mercearia e, para nossa surpresa, ou não, ela se serve segurando o osso. Como o nosso torresmo na costela ele tem a presença do osso, acaba trazendo mais suculência, mais sabor para a carne. Então, essa presença do osso não só conferia na nossa cabeça essa suculência, mas para ela serviu como um adereço para poder se alimentar ali. E ela mesma sugeriu, falou, olha, que interessante, isso parece um picolé mineiro. Na hora que ela me falou aquilo, foi um estalo, como se fosse uma jogada de marketing. Agora você tem um produto, você tem um nome. Então, a gente patenteia esse torresmo, ele é o único torresmo patenteado no Brasil, porque é o torresmo de costela feito por nós e transformado em picolé mineiro. Ele é o que chega à tua mesa, ele não é um corte do porco. O torresmo de costela não é uma parte como uma picanha, como um lombo, etc. Ele é aquele petisco que a gente pensou com tanto carinho. Então a gente patenteia o torresmo como picolé mineiro e acredito sem dúvidas que hoje ele é um patrimônio gastronômico mineiro. Vem a se somar aí a tantas outras características e pratos de outras casas tradicionais em Belo Horizonte. São vários os exemplos de casas que têm muito reconhecimento em torno de um prato. Você tem o caldo do nonô, que é muito conhecido. Você tem espaguete do bolão, do bolão da Carla, fantástico também. Então a gente orgulhosamente também tem um prato para chamar de nosso. E nosso dos mineiros, né? Nosso de Minas, né? Esse prato é nosso, com muito orgulho. Legal, bacana ver a tecnologia aliada à inovação e a vontade de fazer algo diferente e com qualidade, né, Marco? Que é importante também. Marco, eu sei que você está em vistas de abrir o seu terceiro restaurante em 2025, né, no primeiro semestre de 2025. Eu queria que você contasse quais foram, nesses últimos 12, 15 anos, empreendendo em Belo Horizonte, qual foi assim, o seu maior desafio enquanto empreendedor aqui na cidade? Olha, o empreendedor ele tem muitos desafios, não só relacionados ao local que ele está estabelecido, mas também a outros aspectos.
Por exemplo, a burocracia, né? A burocracia nada mais é do que um trâmite, do que um processo. E ela é necessária para que você garanta que a pessoa jurídica cumpra padrões de segurança, de qualidade, de responsabilidade fiscal. Então a burocracia ela é necessária, porém a burocracia muitas vezes na mão do Estado, ela traz muita lentidão nesse processo de abertura ou uma despadronização dos setores. Os setores do Estado muitas vezes não se falam. Então, tanto os empreendedores do segmento de comércio quanto de serviço, por vezes têm desafios oriundos da letargia do sistema do Estado. Penso que as pessoas que trabalham com evento muitas vezes encontram dificuldade na liberação de alvará, não por conta da burocracia, mas da letargia que é imposta sobre essa burocracia. Além desses desafios, é muito importante você entender o local que você está. Um estabelecimento, ele tem que estar em equilíbrio. Ele tem que ter um preço equilibrado com o produto que ele serve, com o ambiente que ele está, com o bairro que ele atua. Então, encontrar esse equilíbrio numa cidade é algo desafiador, é algo que tem que ser colocado muita atenção. E vejo que boa parte dos empresários, às vezes, na hora de montar o próprio negócio, no anseio de montar o próprio negócio, acabam escolhendo um ponto em detrimento ao outro por conta do valor que é pedido naquele ponto ou outras questões. São vários os diagnósticos que você tem que levantar para poder abrir um negócio. Muitas vezes a gente acerta, outras não. Como você falou, ano que vem a gente vai para a nossa 3ª unidade. Já tivemos outras unidades, passamos por processo de pandemia, assim como todos. E essas unidades... Foi difícil sobreviver à pandemia? Eu sei que o comércio de Belo Horizonte sofreu muito com a pandemia, por causa da repressão mesmo que havia ali, né? Toda a questão sanitária e o poder público em cima, não podia abrir, não podia fazer nada. Como é que foi sobreviver em meio a essa pandemia que destruiu muitas empresas, a gente sabe disso, e a maioria não conseguiu se reerguer, né? Como é que foi conseguir manter a mercearia de pé e forte até hoje? Sem dúvida, é um trabalho de também muito desafio. A questão da mercearia, como ela está situada num segmento de bares e restaurantes, aí eu não posso deixar nunca de esquecer o trabalho feito principalmente na figura do Paulo Somuti. Paulo Somuti, para quem não conhece, é presidente da Brasel Brasil. Nós temos também a Carla, presidente da Brasel Minas Gerais, duas pessoas extremamente competentes. No triênio em qual eu fiz parte, o presidente da Brasel Minas era o Matheus Daniel. E o Paulo Somuti foi o grande responsável pela defesa do setor. Isso te digo a nível federal, pleiteando junto à presidência da República o subsídio dos trabalhadores para que a gente tivesse condições de manter nosso negócio. Posto isso, é bom entender que o Estado ele consegue sim não ser uma ferramenta que atrapalhe o empreendedor. Ele pode ser uma ferramenta que nos auxilie. Enquanto teoria neoliberal, a gente fala muito sobre a não intervenção do Estado. Mas em aspectos calamitosos, é importante que o Estado esteja alinhado à população, seja ele municipal, estadual, federal, para que a gente possa sobreviver. Ao passo que o prefeito do nosso município, ele ostenta aí essa alcunha de ter sido o prefeito que manteve uma capital por mais tempo fechada no planeta. Essa alcunha ele vai relevar para o resto da vida dele, não sei com qual pesar, mas sem dúvida sacrificando o trabalho de muitas pessoas, porque o setor de serviços é o setor que mais emprega no país. Em Belo Horizonte a gente conta com 25 mil bares e restaurantes, são mais de 150 mil funcionários. Então permanecemos por mais de 200 dias fechados. É claro que o aspecto da saúde ele tem que ser preservado e era uma novidade para todos, mas sem dúvida houve aí uma incoerência da gestão executiva do município para as orientações tanto de OMS quanto para o que estava sendo dito na época. Então isso de certa forma sacrificou muito o comércio. A gente tem
alguns casos de pessoas, empresas sérias que passaram por situações nada agradáveis, mas que são resilientes e que, graças a Deus, todas deram a volta por cima, muito por resiliência de fato, por coragem, por braveza, por vontade de trabalhar. Eu espero de coração que o município sempre esteja alinhado na população. E você tirar o direito a alguém de trabalhar é algo que você tira a dignidade da pessoa, você tira, de fato, muita razão no ser em existir ali. Uhum. Então, é um aspecto que prefiro encarar como um desafio que a gente venceu. Uhum. Né? Todos nós temos o caminho, é importante desfrutar o caminho e saber que os desafios, eles são barreiras, mas graças a Deus a gente venceu elas. E se Deus quiser, 2025 vamos abrir mais uma unidade. Estou aqui com meu irmão, que é meu parceiro e sem dúvida uma pessoa também que me inspira muito e que sem ele o trabalho seria muito mais difícil. Uhum. Além dos outros 130 colaboradores que estão com a gente hoje presente. Sugestivo esse número, hein? Sugestivo. Mas a abertura desse novo empreendimento, ele vem de novo. Pode falar aí para moçada onde vai ser, só para deixar um gostinho aí na... Aguardem. Mercearia 130, o grupo Mercearia 130 vai abrir a próxima unidade com um novo nome. Vai se chamar Romerito, no bairro do Belvedere, no NS Mall. Empreendimento de Emílio Brant, outra grande pessoa, e conforme a gente vai falando, eu vou me lembrando das pessoas, cara, porque acho que é isso que nos move a estar aqui, né? Belo Horizonte é construído por essas pessoas, né, Marco? Há muitos anos, né, há décadas, Belo Horizonte é conhecida como a capital nacional dos bares e restaurantes. Você entende que esse nome perdeu vamos dizer assim, esse título foi se perdendo ao longo desses últimos anos, e agora começou essa volta, Belo Horizonte mesmo resgatar essa cultura de bar e restaurante, as pessoas vêm do Brasil inteiro para tomar uma cerveja gelada, para comer um picolé mineiro. E como que essa próxima fase, eu vejo principalmente o Belvedere ali, aquela região nos últimos 2, 3 anos, um boom de comércio, de lojas, enfim. Como é que você está enxergando esse próximo passo da cultura de gastronomia, de bar e restaurante aqui na cidade? Veja, você quando pensa num bar, num bairro, a gente está falando de uma situação pontual, mas é importante entender que tem que haver um conceito de cidade dentro do que cada gestor público tem para aquela cidade. E a vocação da cidade, né? E a vocação da cidade, sem dúvidas. Então, quando a gente fala sobre bar ou boom de uma determinada região, esse boom, esse crescimento, ele tem que ser um crescimento organizado. Mas é interessante e importante que isso aconteça, porque quando você tem a clusterização de um bairro, ou quando você tem diversos serviços num determinado bairro, hospital, restaurante, escola, academia, você acaba induzindo que essas pessoas frequentem o próprio bairro. Você acaba mitigando que essas pessoas utilizem transporte, público ou privado, para ir para outro bairro. Então isso interfere inclusive na questão de mobilidade urbana. O bar, o restaurante, o comércio, ele traz segurança para o bairro. Uhum. Isso não sou eu que estou falando, isso são pesquisas, estudos, estatísticas que mostram que o comércio traz segurança para o bairro. Traz vida, né? Uma vida ali Traz vida, traz ponto de luz, traz circulação de pessoas. Isso tudo traz segurança para o bairro. Esse crescimento ele não pode ser de forma alguma desordenado. Belo Horizonte perde sim um pouco a referência como capital nacional dos bares e restaurantes, porque muitas vezes há um esforço enorme para que a gente tenha dificuldade em poder fazer o trabalho. Hoje, você tem grandes referências de Belo Horizonte no cenário nacional. O Léo Paixão é uma grande referência. Uhum. Henrique Gilberto estava agora cozinhando lá na Olimpíadas. Olha só. A respeito da culinária mineira. É uma outra pessoa, um ícone na cozinha. Assim como a vida inteira a gente sempre teve. Rodrigo Fonseca, Jaime Solares, Ivo Faria, entre tantos outros. E a cidade ela acaba passando por questões em que não é visto o bar e restaurante
como um empreendimento que acolhe, que recebe. Um ecossistema positivo na região, né? Demais, demais. Ele o bar é e restaurante, ele tá ali. Pensa no garçom. O que o garçom faz? Ele serve. O comerciante também serve. As pessoas estão ali para servir a população, para servir as pessoas do entorno. Então, eu acredito que esse crescimento ele tem que ser ordenado. Eu hoje sou residente do bairro Belvedere. A gente tem problemas lá com mobilidade urbana, com segurança pública cada vez mais. Mas não podemos colocar na conta dos bares esse problema que já é tão antigo. A gente não tem uma conversa entre os municípios de Nova Lima e de Belo Horizonte para resolver as questões da alça, que a gente ouve falar há muito tempo. Uma integração, né? Vontade política integrada de resolver as coisas, né? Exatamente. Então, assim, essa conta não pode ser do empreendedor e do comerciante que está oferecendo um serviço para o bairro. A gente tem sim que pensar em políticas públicas de mobilidade, sem que essa conta recaia sobre os comerciantes. Eu vou entrar, Marco, já na questão da mobilidade, e aí você conta um pouquinho mais da sua visão sobre isso, mas eu quero, antes da gente entrar na parte efetivamente política da nossa conversa, que é o nosso Politicast aqui, eu sei que recentemente a Mercearia 130 recebeu um prêmio muito valoroso do Instituto Mário Pena, né? Queria que você contasse um pouquinho de como é o trabalho social que a Mercearia 130 desenvolve ao longo desses últimos 10, 15 anos aí. Olha, Maurício, a Mercearia 130, ela é um bar que está instalado num bairro, que está instalado numa cidade, num estado, num país. E a gente tem que se preocupar, enquanto pessoa física ou jurídica, com o nosso entorno. E além de se preocupar, criar soluções para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então a mercearia, ela sempre teve muito engajada com questões sociais, mas nunca foi um foco da empresa mostrar essas questões. Esse título aí, esse prêmio do Mário Pena. Esse prêmio do Mário Pena é por conta de um incentivo que a gente dá para essa instituição que faz um trabalho de grande relevância no cenário nacional quando a gente está falando de oncologia. Ele é um instituto reconhecido nacionalmente. Então, se a iniciativa privada, as pessoas daqui, os empreendedores daqui, não entenderem a relevância de uma instituição que faz um trabalho tão significativo, esse trabalho para eles fica mais penoso. Então, é de responsabilidade dos empreendedores e das pessoas poder contribuir e retornar para a sociedade valores para que essa sociedade se construa de uma maneira melhor. A gente ainda tem um projeto, esse sim, eu acho, de grande relevância. É um projeto que nós já encabeçamos há algum tempo, que fica no Peru. Lá no Peru, ela é uma região onde a gente está estabelecido lá, em Juliaca, próximo ao Lago Arapa. Ele é mais alto que o Titicaca, né? Não, ele está no mesmo nível de Titicaca. Mas ele é muito próximo aos Andes. E ali é uma região de minério. E como toda região de minério, emprego para os homens não falta. Porém, as mulheres, elas ficam dependentes desses homens. E muitas vezes eles vão para a mineração, ficam lá 3 meses, 6 meses, retornam com um pequeno valor para que ela mantenha a casa e a família, e ele retorna ao trabalho. Nesse tempo que ele está presente em casa, muitas vezes acontecem situações de abusos ou situações violentas contra a mulher, contra a família. Então essa empresa, ela é uma empresa de truta, de pesca de truta, onde são empregadas essas mulheres. As mulheres. Elas recebem o salário digno para que elas tenham a independência e a liberdade e principalmente a dignidade do ser. Todo o valor que essa empresa gera de recurso é revertido para um internato, para as crianças daquela comunidade, que muitas vezes têm limitações psíquicas ou físicas. Então essas crianças elas vão para o internato,
Ali elas recebem tratamento de fisioterapeuta, entre outros profissionais da saúde, para que elas sejam funcionais e independentes também. Além desse internato, também há um hospital. E essa empresa, ela recebeu um prêmio da ONU pelo trabalho que é feito. É um trabalho muito bonito. Depois eu te convido a ir lá, inclusive. Mas depois olha lá no Instagram, o Instagram da Arapa. É um trabalho muito legal feito por mulheres. A turma da edição vai colocar aqui o Instagram da Arapa aí para vocês seguirem também, gente. É isso. Então, esse é mais um trabalho. A gente também ajuda outras instituições de creche contraturno para que as mulheres tenham competência e consigam ir trabalhar. A gente, na iniciativa privada, Maurício, eu vou te falar que essa pauta de que mulheres recebem menos do que homens, isso já está um pouco atrasado. Nós temos um pouco mais de 60% do nosso quadro de profissionais de escritório são mulheres. Acontece que muitas vezes, para você empregar, como a gente trabalha no setor de bar e restaurante, mulheres para trabalhar no salão, você já parou para pensar como é que elas vão pegar ônibus de madrugada? Assédio, insegurança. As condições para a mulher ir trabalhar, muitas vezes, não são as melhores. As condições de trabalho, sim. Então, falta carinho do poder público com as mulheres. Não só com elas. Você vê, indo para um outro assunto aqui, a gente tem uma casa toda adaptada para poder receber pessoas com capacidade motora reduzida. Que isso é uma exigência da Prefeitura, né, Municipal de Belo Horizonte. É uma exigência. E a gente cumpre essa exigência. Assim como vários outros pares. Agora, essas pessoas não conseguem chegar lá. Eu tive conversando com algumas pessoas, senhoras, senhores, pessoas que andam de cadeira de rodas ou muleta. A qualidade do nosso passeio, ela é horrível. O transporte público, um ônibus para um cadeirante, é desumano. É um pesadelo, né? Como que a gente espera que essas pessoas tenham vida social se a questão pública de mobilidade ela é péssima? Então, essa questão social, quando a gente fala a respeito das empresas que a gente ajuda, a gente fomenta, eu acho que elas transcendem um pouco aquelas que de fato a gente, de certa forma, se torna mantenedor. Eu acho que essa visão ela vai um pouco além quando a gente se preocupa com o nosso entorno e com as coisas que a gente pode fazer da porta do estabelecimento para fora. Apesar desse ser um dos deveres do Estado, a gente não pode ficar de braços atados esperando que eles façam e reclamando. A gente prefere fazer para poder servir a população também da porta para fora, porque eu acho que é muito importante. Muito bom, Marcos. Aproveitando que você falou de servir, eu sei que você foi convidado em 2020 pelo deputado estadual Dorgal Andrade, até mandar um abraço para ele. Você foi convidado por ele para ser candidato a vereador lá em 2020. Sei que você não aceitou e agora em 2024 você aceitou novamente. Na verdade, você aceitou agora o convite do Dorgal para ser candidato a vereador. O que te fez, Marco, aceitar esse convite e aceitar essa empreitada como candidato a vereador aqui em Belo Horizonte? Bom, o Dorgal é um grande amigo que eu tenho. Ele é um cara sensacional, assim. Eu acompanho a política já há muito tempo, a gente consome política. E ele é uma figura que tem um protagonismo na política mineira, não só familiar, mas te digo que pessoal. Ele tem grandes conquistas, é uma pessoa muito íntegra e me fez esse convite em 2020, num momento de cenário pandêmico. Nesse cenário, a gente estava ali lutando pela sobrevivência, lutando pela união do setor, lutando para que a gente saísse dessa situação o mais rápido possível. E eu externalizei para o Dorgal, assim como fiz ao longo da vida, várias situações que a gente passava. E ele falou: Marco, o setor de bar e restaurante é um setor de grande relevância
em Belo Horizonte e em outras cidades também, mas se tratando de Belo Horizonte, nós não temos aqui um representante legítimo na Câmara. Eu te convido a ser esse representante e ingressar na vida pública. Bom, à época eu estava com a minha filha recém-nascida, num cenário de pandemia e com a cabeça a mil com as coisas tentando que estavam acontecendo. Sobreviver à pandemia, né? Sobreviver e também fazer com que os nossos colaboradores também tivessem a sobrevivência garantida. Uhum. É muito, de fato, é muito um motivo de muito orgulho para a gente e a maneira como a gente segurou os funcionários para que eles não perdessem o emprego, para que eles passassem pela pandemia também com dignidade. Então, naquela época eu estava muito mais voltado a tentar segurar a nossa casa de pé, porque muita gente depende disso. Mas a gente nunca parou de falar de política. Quanto mais a gente falava sobre política, mais eu via que a nossa visão sobre a política, ela é contaminada, ela é torpe, porque a gente fala muito sobre politicagem. A gente fala muito sobre como a política é mal feita. A gente tem exemplos de política que muitas vezes nos envergonham. E eu, que sou comerciante, sou empresário, apesar de ser consumidor de política, nunca me imaginei na vida pública, porque imaginava que o setor privado, ele já dava conta das pessoas que ali trabalham e da comunidade que ele está instalado. Mas quando você vê que um político, ele tem na mão uma ferramenta muito importante na melhoria da população, você começa a entender que é um dever que está te chamando a ir para lá. É mais ou menos como se a gente fosse fazer uma analogia aqui. Você está na arquibancada assistindo um jogo e você está com aquela vontade de entrar em campo e aí você tem essa oportunidade de entrar em campo e mudar esse jogo, é mais ou menos isso. Você estava ali na arquibancada, na ansiedade, nossa, eu quero mudar esse jogo, quero entrar para fazer esse gol e melhorar a vida da população dessa forma ali, atuando e servindo na política. É mais ou menos nesse sentido, Marco? Ô Maurício, eu acredito que não, porque quando a gente faz essa analogia, a gente coloca o torcedor como um espectador. E o empresário, ele é muito mais do que um espectador, ele é protagonista. Só que o político, ele vai garantir se o gramado ele está em condições de jogo ou não. Ele vai garantir a segurança para que o torcedor não invada o campo, que é o papel de defender, de fiscalizar e de representar. Então, o protagonismo do cidadão, ele não pode ser escanteado. Porém, quem tem que fomentar e quem tem que trabalhar para que aquele campo seja ideal são as pessoas que estão no poder público. E quando a gente vê que essas pessoas elas não estão preocupadas com isso, elas não estão fornecendo para o empreendedor um cenário positivo, elas não estão fornecendo para o trabalhador um cenário de tranquilidade, de segurança, aí você fala assim, pô, tá errado. Olha, não faz parte das minhas questões enquanto empresário algumas bandeiras que eu vejo que são defendidas e as respeito, mas eu entendo que um vereador ele tem que ter mais do que uma bandeira, pura e simplesmente. Ele tem que ter um conhecimento do todo. Ele tem que ter uma ideia do que ele quer para a cidade dele. Você falou de 3 pilares aí, era uma das minhas perguntas aqui. Você falou de representar, fiscalizar e legislar. Queria que você explicasse um pouquinho cada um desses aí nesse seu objetivo agora como candidato a vereador. Tá bom. Então, para isso, eu vou te primeiro exemplificar. Quando a gente fala nessa questão de mobilidade urbana, por exemplo, a gente hoje tem uma realidade em que não há números acessíveis de ônibus em determinado período do dia, principalmente de meia-noite até as 5 da manhã. São horários limitados, com rotas limitadas, onde há uma insegurança do trabalhador noturno no regresso dele para casa, porque ele não sabe que horas o ônibus vai passar, os pontos de ônibus estão deteriorados, e outras opções que ele teria de retorno à casa dele também são opções que por vezes ele não está bem assessorado. Se ele optar por ir de moto, ele vai ter problema
de se colocar num ambiente de acidente. Hoje em Belo Horizonte nós estamos falando de 27 acidentes de moto todos os dias e 5 mortes mês. Caramba. É um número altíssimo. Impressionante. E essa pessoa, quando volta de moto para casa, esse trabalhador, muitas vezes não é o correto, mas ele parado em um sinal perigoso, ele tem a iniciativa de avançar o sinal. E aí tem colisão. E aí tem algumas situações das quais não são positivas. Ele pode ir para casa de Uber. A Uber é sim uma solução da iniciativa privada muito interessante para complementar a questão de mobilidade urbana. Uhum. Mas a gente sabe que para o empresário isso é uma questão extremamente onerosa e não é uma questão sustentável. Se ele tiver um carro próprio, ele ainda pode parar o carro dele para ir trabalhar e a Guarda Civil Municipal multá-lo. Tá. Maurício, eu não sou contra a fiscalização e a multa. Uhum. Eu acho que a regra e as leis elas têm que ser compreendidas. Sim. Mas eu conheço a Júlia, tua filha. Alguma vez que você foi buscá-la na escola, você já viu o Guarda Civil Municipal fazendo a segurança da saída da escola das crianças? Nunca. Em posto de saúde, você vê uma presença da Guarda Civil Municipal? Não, e olha que eu moro a um quarteirão do posto de saúde ali da Zona Leste, na rua Anhanguera com Pouso Alegre. Nunca vi nenhum policiamento, nem da guarda, nem nada. Pois é. Então, assim, será que é justificado o efetivo, o número de guardas para fiscalizar essa questão da faixa azul? Faixa azul. Será que eles não podem trabalhar para a população de modo a garantir a segurança dos nossos filhos, as das pessoas que utilizam a UPA, enfim, ou outros serviços? Fica um questionamento, porque eu acho que isso é de grande relevância a gente entender se o efetivo que está sendo empregue está sendo direcionado da maneira correta. Bom, voltando na exemplificação, São Paulo reduziu essa taxa de acidentes em 70%, instalando a faixa para motoqueiro. Exclusiva, aquela faixa azul, né, que eles fizeram nas principais avenidas. Então, essa é uma das suas bandeiras nessa eleição de 2024? É claro, eu acho que, de novo, a questão da mobilidade ela é um conjunto de ideias. Uhum. Você não pode fazer uma obra descabida, levar de ponto A a ponto B, sem que isso tenha uma relevância na questão do trânsito. Uhum. Então, quando você pensa moto, quando você pensa carro, quando você pensa transporte público coletivo, seja ônibus, metrô, você está pensando mobilidade. Uhum. Então, essa é uma das bandeiras a se defender, essa é uma das questões a serem colocadas aí para a gente discutir, porque ela já foi testada em outros lugares e deu certo. E aí, vem na questão de representar. A gente representa a parcela da população que defende ou que precisa desse serviço. Uhum. Depois a gente fiscaliza para saber se esse serviço está sendo entregue. Olha, os ônibus realmente eles estão comparecendo, a frota aumentou, eles estão tendo qualidade. Esses dias mesmo a gente estava acompanhando um colaborador até a casa dele para fazer uma matéria e o ônibus com o ar-condicionado quebrado e as janelas fechadas e o ônibus cheio. Nossa. É insalubre. Uhum. E depois que você fiscaliza, você legisla. Então, legislar é sempre uma maneira que você encontra para proporcionar melhorias, não para burocratizar. Uhum. Muitas vezes a legislação ela vem para burocratizar ou para impelir o comerciante, o empreendedor, o trabalhador a determinada situação. Uhum. Então, a legislação ela tem que ser levada a sério para não ficar esse tanto de penduricalho de leis que muitas vezes são apenas projetos para o vereador ter relevância ali na Câmara e dizer que apresentou algum projeto, né? Eu acho que ela tem que ser propositiva. Legal. Ô Marco, eu tenho visto aí nas suas redes sociais e aproveito para te convidar a seguir o Marco aí no Instagram. Tá aqui, ó, tá aqui a barrinha, depois a gente vai dar trabalho para a turma da edição colocar aí a barrinha do Marco. Mas eu tô vendo que você tá rodando muito Belo Horizonte, já tem bastante tempo, né, Marco? O que você tem achado da cidade, do papel da prefeitura? O que você acha que tá faltando em Belo Horizonte hoje, que o Marco pode chegar lá e dar uma força e ajudar a resolver? Maurício,
Primeira coisa que está faltando em Belo Horizonte é que as pessoas que estão servindo, os servidores públicos, eles tenham um propósito, eles sejam propositivos, eles tenham ideias do que é interessante para a população. Quando você pega modelos de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades modelos, você não precisa inventar a roda. Você precisa aplicar, guardada As as peculiaridades da cidade, o que dá para ser empregue aqui. Mas Belo Horizonte é uma cidade que em outrora foi extremamente progressista. E ela era uma cidade você vê a arquitetura de Belo Horizonte, você vê a maneira como foi construída as ruas no interior da Contorno. Isso tudo é questão contemporânea à época, né? E de grande relevância. E Belo Horizonte parou no tempo. Belo Horizonte presta um serviço de péssima qualidade quando a gente fala em mobilidade, em segurança pública, saúde, educação. Todas essas questões, Belo Horizonte está um pouco abandonada. E a cidade descuidada, né? Muito morador de rua, sujeira para todo lado. Você tem visto isso também? Você tem reparado tanto de lixeira que não tem o fundo? Ou que não há o serviço de coleta de lixo? Eu hoje estava conversando com um empresário na região do Barreiro e ele me falou que lá o lixo passa dia sim, dia não. Você imagina a dificuldade para esse empresário, para ele acondicionar o lixo na casa dele, no estabelecimento dele, por 48 horas. Então a cidade está, de fato, abandonada. Eu acredito, respondendo a tua pergunta, que o que a cidade precisa são de pessoas propositivas, que conheçam a cidade, que conheçam, que tenham legitimidade, que tenham conhecimento de causa para poder atender os anseios das pessoas. Não dá para você... de novo, eu respeito muito todas as pautas que são defendidas, mas para mim, eu não conseguiria ser um vereador de uma bandeira só. O vereador, ele precisa conhecer a cidade, ele precisa conhecer o que a cidade necessita. Então, eu acho que a seriedade do voto, ela é um primeiro passo para a gente ter uma cidade melhor. Muito bom. Ô Marco, as pessoas que ainda não te conhecem, estão te conhecendo agora, e até mesmo aquelas pessoas que já te conhecem há muitos anos aí no meio de bares e restaurantes, o que, Marco, essas pessoas podem esperar se o Marco Lucchesi for eleito vereador no dia 6 de outubro? Comprometimento, trabalho, lealdade, e essas são palavras subjetivas, mas que falam muito sobre os valores. Então, eu busco estar junto à Câmara Municipal para prestar um serviço para a população. Busquem no Marco alguém que vai te servir. Busquem no Marco alguém que vai te atender, que vai te ouvir. Muitas vezes, Maurício, eu não sei qual é a necessidade do teu bairro, a necessidade do teu empreendimento, mas eu quero poder te servir e eu quero poder ouvir. Eu acho que esperem do Marco alguém pronto para servir BH. Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho, Marco. Esse nosso bate-papo. Uma pena que a gente não pode ficar aqui a tarde inteira batendo papo e conversando. Então a gente vou passar para o nosso momento final aqui, que eu chamo da nossa tabelinha. Legal. São palavras ou coisas pequenas. Eu queria que você respondesse de maneira bem objetiva e sem, lógico, sem muito florear, mas seja objetivo. Então, vou falar uma palavra ou alguma coisa e você me responde. Tabelinha com Marco Lucchesi. Belo Horizonte. Minha cidade. Mercearia 130. Revolução enquanto eu penso na gastronomia de boteco. Hoje, talvez falar isso 15 anos depois é um pouco tarde, mas sem dúvida nenhuma uma revolução para mim e para as pessoas que eu tenho certeza que são os nossos clientes e as pessoas que nos acompanham. Política. Importantíssima
para poder construir um mundo melhor. Eduardo Luquezzi. Porra! Por essa você não esperava, hein? Meu pai. Talvez meu ídolo, meu pai. Quem foi seu pai? Ô, Maurício. Cara, meu pai foi um cara à frente do tempo, que teve pouco tempo. E que eu não tive muita oportunidade de aprender com ele, porque quando ele morreu eu tinha 9 anos. Então, os registros que a gente tem do meu pai, ele vem de outras pessoas. Isso é extremamente satisfatório, quando outras pessoas falam para você de um ente querido, né? E então meu pai foi um cara muito sólido ali, muito vivo enquanto viveu e muito presente, um empresário novamente à frente do tempo dele, e que eu não tenho nenhuma outra coisa a não ser a palavra pai. Se pudesse resumir seu pai numa palavra, qual seria? Pai. Pai fala muito, né? E tanto é que quando minha mulher engravida, eu não tenho dúvida sobre qual será o nome dele. Maravilha. Quem é Lila Luquezzi? Puta, guerreira demais. Minha mãe. Ele não estava esperando, né? A minha mãe foi a pessoa que nos educou, nos criou. Porque fez isso praticamente como responsabilidade única da própria vida. Educar os filhos, trabalhar pelos filhos. Então foi uma mulher muito forte, é uma mulher muito forte, você já teve a oportunidade de conhecer. Acho que vem de família, minha avó também é uma pessoa muito forte, mas a minha mãe é minha mãe, é a pessoa que se dedicou à vida, a me educar e a me criar. E eu sou eternamente grato à minha mãe. Quem é Franco Luquezzi? Meu parceiro. Rapaz, você tá aqui fazendo uma entrevista de política virar uma questão totalmente emocional para mim, porque são pessoas muito importantes na minha vida. Meu irmão, ele pode ter, eu poderia resumir da mesma maneira como irmão, porque a palavra irmão fala muito, mas é meu parceiro. Eu não acho que todas as pessoas tenham o privilégio de acompanharem e estarem diariamente com o próprio irmão. Busquem o irmão de vocês, porque a família é de uma importância muito grande. E meu irmão é o cara que mais me conhece, é o cara que mais me ajuda, e é o meu parceiro de vida. Muito bom. Eu quero só fazer um parênteses aqui, Marco, porque eu que estou há 20 anos na política, eu vejo muito personagem na política. Falta muito verdade nos candidatos, nos políticos. E eu estou trazendo essas perguntas mesmo aqui para você colocar o seu coração e as pessoas conhecerem a sua essência. Então, às vezes, quando a gente se emociona, né, o coração sai para fora do peito, a gente vê verdade. E é isso que eu acho que está faltando muito na política, sabe, Marco? E parabéns por você entregar seu coração à disposição de BH. Agora, Isabela. Eu já imaginava. Depois de ir da minha mãe, meu pai, meu irmão, eu sabia que vinha. A Isabela é a mulher da minha vida, é a mãe dos meus filhos, é a mulher que é responsável pela nossa casa ser harmoniosa, pela nossa casa ser uma casa de muita prosperidade, de muito amor. Ela é uma mulher também, é engraçado, né, assim, talvez tenha similaridades, a gente busca similaridades com pessoas importantes na nossa vida, né, e apesar de ser uma pessoa muito distinta da minha mãe, também é uma mulher muito trabalhadora, uma mulher muito amorosa com os filhos,
A Isabela é o amor da minha vida. Legal. Lara, Bela e Eduardo. Agora vem. Meus 3. Quando eu conheci Isabela, ela já veio junto com a Lara. A Lara é minha filha do coração e quando você conhece uma mulher, você fica apaixonado por uma mulher, né? Eu fiquei por 2. Então, foi um amor dobrado, né? Porque veio com toda a força da Isabela, a potência que ela tem, ela é uma mulher de fibra, e com toda a fragilidade de uma criança, da Lara, toda a dependência que tem por ser uma criança. E é uma questão muito linda você poder educar, poder acompanhar. E de antemão eu te falo que não consigo separar uma figura da outra. Enquanto mãe e filha, elas são muito conectadas. E eu peço permissão para entrar na vida da Lara. Essa é a verdade. E ela me aceita. Então, o fato dela me aceitar faz com que esse amor também seja um amor de pai para filho. Depois vem a Bela. Não tá ping-pong, né? Mas essas pessoas não conseguem, não aceitariam, não mereceriam menos do que um breve texto. A Bela, minha filha, meu amor, eu acho a Bela fisicamente parecida comigo, mas eu consigo enxergar nela um ser completamente independente. Ela é ela. Ela tem as questões dela. Apesar de ter 4 anos, você como pai, você sabe, a gente tá ali, Maurício, para poder colocar o filho no ombro e falar: filho, me conta o que você tá enxergando, porque o pai só vai até aqui. Então, os filhos nossos, eles são ali o que seria um aperfeiçoamento, ou deveriam ser, da gente enquanto construção humana, né? E eu busco só amor com eles, gosto muito de estar na presença deles, aproveito muito os finais de semana e os dias todos, coloco para dormir, dou banho, enfim, sou apaixonado pela minha filha. Meu filho Eduardo agora está com 1 ano e 4 meses, também é uma figura ali diferente, né? Cada um tem suas questões, eu os respeito muito e quero, enquanto pai, poder ser para eles uma referência, poder ser para eles um norte. O pai vai estar sempre aqui, mas talvez esse seja um medo, não estar aqui. Enquanto eu tiver, eles contem comigo para sempre. Essa seria a minha próxima pergunta, um medo. Com certeza, me ausentar. Acho que o meu medo maior é não ser uma figura presente na vida dos meus filhos e talvez das pessoas que me cercam também, né? A ausência de alguém é algo muito doloroso para os que ficam, né? Então, esse é o medo. Você tem algum arrependimento? Não, eu acho que a gente tem a liberdade e a oportunidade que nos cabe. E eu sempre busquei abraçar elas todas. Quando eu venho aqui para Belo Horizonte, e por opção, eu escolho começar como garçom. Ali eu estava cavando uma oportunidade por um caminho muito mais trabalhoso do que simplesmente abrir uma casa, mas que eu tinha certeza que era muito mais sólido. Então, quando eu olho para trás na minha vida, não tenho nenhum arrependimento. Uma decepção? Uma decepção? Eu não tenho decepções, eu acho. Eu acho que talvez ter ouvido menos o que boas pessoas me falaram. Um livro? Um livro, Pense de Novo, talvez seja um bom livro para poder te falar aqui. Uma música? Uma música. Eu gosto muito de música, Maurício. Minha vida inteira eu sempre ouvi muita música. Posso falar 2? Pode. É o seguinte, eu sempre ouvi muita música. E
E diversos tipos, diversos gêneros. Uma música que me acompanha ao longo da minha vida, eu acho que é Tocando em Frente. Eu lembro muito do meu pai, lembro dele cantando essa música. É uma música que... Sabe aquela música que quando toca no rádio você não troca? Você pode até ter ela no teu Spotify e ouvir repetidas vezes, mas se ela tocar no rádio você não troca. Outra música, eu já vou mais para uma música de momento. Essa você não conhece, mas vai conhecer hoje, porque terminando aqui eu vou te mostrar. Chama Coração Bandeirante. Essa música é uma música do Emílio Fontana Filho. Foi um grande amigo do meu pai e é um grande amigo da minha família e é um grande amigo meu. Eu o considero um tio. A música fala sobre as missões que os bandeirantes eles faziam ao sair do porto deles e desbravar o país. E ele tem um trecho muito bonito da música que ele fala assim: para quem fica, adeus, para quem vai com Deus. Um negócio nesse sentido assim, que é muito bonito. A letra toda é muito bonita. Ele não é um cantor profissional que você vai encontrar aí, mas sem dúvida talentosíssimo. É um veterinário, é ator, é cantor, e é uma grande pessoa. Então depois eu vou te mostrar no YouTube Coração Bandeirante do Emílio Fontana Filho. Legal. Um filme. Poderoso Chefão. Com todas as implicações que esse filme tem. Eu acho que era um filme... É um filme atemporal, é um filme que fala das relações, é um filme que fala de muitas coisas, e quanto mais vezes eu assisto, mais percepções distintas eu vou captando. Um sonho. Um sonho que meus filhos sejam pessoas boas, que eles tenham condições de se desenvolver enquanto pessoa. Deus, criador de tudo, responsável por tudo e muito maior do que a gente tem por vezes colocado como significado. Acredito que a proximidade com Deus, seja ela a cultura que você tenha, ela é essencial para que toda essa conversa que a gente fez hoje seja válida. Quem é Marco Lucchesi? Maurício, o Marco é um cara que não fala na terceira pessoa. Eu sou um cara simples, um cara que trabalha, um cara que é família, um cara que tem propósitos muito simples, com projetos de vida simples, mas que sou um sonhador, assim. Eu acho que a gente não pode perder a esperança e achar que o mundo ele é o que é e a gente não consegue impactar ele. Então o Marco é um cara que busca impactar as pessoas que estão do lado dele de uma forma positiva. Maravilha. Obrigado, Marco. Beleza? Por esse bate-papo. Pessoal, está encerrado esse nosso bate-papo aqui com o Marco, nessa edição especial Eleições 2024, e daqui a pouco a gente volta. Valeu. Obrigado, um abraço.